Vamos então ler a palavra de Deus, versículo 1 a 5. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos lerão os pares, em uníssono. Envie um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve. Vamos ler os versículos 24 a 27, no mesmo capítulo. 24, eu leio os versículos pares e os irmãos lerão os ímpares. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E a ela trarão a glória e honra das nações. Amém. Pastor Melo, olha, o Senhor que nos abençoe esses próximos minutos. Pai Celestial, em Tua presença, Senhor, chegamos mais esta vez. Acabamos de ler a Tua palavra e agora, Senhor, Teu ungido vai, ó Deus, trazer a mensagem. Ó Deus, nesta hora, Senhor, pedimos, Senhor, que Tu desça unção sobre a vida do Teu Filho agora. E Tu fala os nossos corações. Tu sabes, Senhor, que estamos vivendo os últimos dias da Tua vida. E nós, Senhor, ó Deus, nesta noite, queremos ser alimentados pela Tua palavra. Pai, a Tua palavra que transforma, a Tua palavra, Senhor amado, ó Deus, que muda as situações. E nós cremos, ó Deus, na Tua palavra. Pai, usa o Teu Filho nesta noite. Também aqueles que estarão, ó Deus, ouvindo, vendo pela internet, Senhor, que possa ser alcançado por Ti nesta noite. Fale conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podia sentar. Queridos irmãos, nós estamos dando continuidade àquela série de palestras relacionadas à escatologia. Eu quero, de público, agradecer ao pastor Taran e ao pastor Elias. Foram deles esse pensamento, essa brilhante ideia da gente trazer essa série de palestras. Ele já deu as palestras dele e eu vou ver se consigo, né? Não vou fazer igual a ele, né? Porque eles são preparados, eu estou ainda me preparando. Então nós vamos hoje estudar o estado eterno, o perfeito estado eterno. Pastor Elias lecionou sobre o estado intermediário. Pastor Taran sobre a grande tribulação. E eu vou com duas palestras para falar sobre o perfeito estado eterno. E depois volto ao pastor Elias falando sobre a ressurreição. Muito bem. Eu começo esta palavra de hoje trazendo a memória dos irmãos, sim, para todos. Os mais jovens talvez não conheçam bem a história desse homem, Winston Churchill.
é ministro da Inglaterra, os mais novos. Ele nasceu em 30 de novembro de 1874 e faleceu 24 de janeiro de 1965. Ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o primeiro-ministro de 1900, olha, o primeiro que duas vezes, ele governou por duas vezes, 1940 a 1945 e 1951 a 1955. Ele é o ministro britânico que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e também da cidadania honorária dos Estados Unidos em 2002, já depois de falecido. Dá-nos uma cidadania honorária a ele. Ele foi eleito o maior britânico de todos os tempos, porque ele foi de uma habilidade muito grande. Por isso, eleito o maior de todos os tempos. Falou, por favor. Eu quero agora falar aqui. Esse homem, ele diz que a decadência moral da Inglaterra foi devido aos pregadores, aos pastores, que deixaram de pregar sobre o céu e o inferno. A decadência da Inglaterra foi porque os pregadores deixaram de pregar sobre o céu e o inferno. Tudo bem? Ontem, pela manhã, vai fazer parte com o pastor Adilson alguns dias de fazer fisioterapia. Esse é meu colega de fisioterapia. Pastor Jorge, da Igreja Congregacional do Alcântara, hoje ele está jubilado. Conversando com ele ontem, ele fez algumas viagens. Ele foi agora, há pouco tempo, à Europa. Enquanto ele era chamado para fazer o exame, olha, dá tristeza passar por Londres e Paris, então nem se fala. Paris, então nem se fala. Igreja maravilhosa. Eu, quando estive lá, já há tempo bonito, por exemplo, a igreja Assembleia de Deus, onde o pastor alugou um templo, era uma igreja metodista, onde é um templo muito bonito, templo grande. Mas outras igrejas estão fechadas. Hoje é boate, salão de baile, tudo isso. Outras estão fechadas. Agora, olhando para o Senhor, a decadência moral. E eu disse ontem ao pastor Jorge, e a situação da Europa está chegando no Brasil e vai chegar mais acentuado. Por quê? Porque ninguém mais fala sobre, até os pregadores televisivos, assembleianos, eu não vejo nenhum deles falar sobre o céu e o inferno. São pregadores bons, eles pregam bem, são mensagens psicológicas, montadas na psicologia. É pecado? Não é pecado. Outros têm outras ideias de copiando, é 7 disso, é 7 daquilo, é 7 vezes, é não sei o quê, do número 7. Copiando esse movimento que surgiu no Brasil, da segunda metade do século XX para cá. Você não precisa copiar nada não, meus irmãos. Você deve ter uma liderança, ter uma conduta que esse povo que está chegando, que deveria aprender com a gente.
O Igor Jesus falou que a decadência moral foi causa, responsabilidade dos pregadores. Mas aí, o Espírito Santo que está com a igreja, o que é que ele está fazendo? Apanhou alguém, tomou alguém e estamos escrevendo 13 lições sobre a vida do Senhor, sobre esses últimos acontecimentos. Então está sendo, sem sombra de dúvida, um despertamento. Eu tenho visitado algumas igrejas, também vou estar visitando mais outras, e com alguns pastores, e aí eu dou a minha perguntinha: como é que está a escola dominical? E o assunto está interessando, todos têm falado muito bom o assunto, mas meus pesados irmãos, a pregação sobre o céu nos traz preciosíssimas e profundas lições espirituais. Vou lhe dar 7. Eu vou repetir: a pregação sobre o céu nos traz profundas, preciosíssimas lições para a igreja do Senhor, para os membros da igreja do Senhor, para os salvos em Cristo Jesus. A primeira é: Jesus alerta, Jesus faz-nos um aviso, que nós devemos juntar tesouro no céu. Mateus 6,20. Jesus nos faz um alerta tão importante: ajunta tesouro no céu. Uma outra razão, Paulo, escrevendo a Epístola aos Colossenses, ele diz que nós devemos pensar no céu, nas coisas que são de cima. Colossenses capítulo 3, e versículo 1: pensai, se ele já ressuscitou, se é que você já ressuscitou, pense nas coisas que são de cima. Você está vendo que a vida é maravilhosa? Está vendo como a lição, como a mensagem, como o estudo, a pregação sobre o céu nos traz profundas e maravilhosas lições a juntar tesouro no céu. Quanta gente hoje quer juntar tesouro na terra? Tá, para muita gente é bom nem Jesus vir, porque eles estão se... eu lamento, mas como é que eles estão montando? Como é que se monta uma história tão ridícula? O sujeito está quebrado, tem mais de 500 negativo, está todo ruim, não tem dinheiro para nada, não tem nem onde cair morto, vai cair em qualquer lugar. De repente ele dá para um negócio na fogueira, não sei o quê, agora tem casa de campo, tem casa de praia, tem não sei quantos carros, não sei quantos. Isso é toda montagem. Então fica só aqui. Esse ensino prepara o pessoal só aqui na terra, só para aqui, não pensa no céu. Outra razão, Jesus nos ensinou que devemos orar assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Está vendo a lição preciosa sobre o céu? Muito bem. Em quarto lugar, o céu, atenção! Oh, maravilha, maravilha, maravilha. O céu nos estimula a santidade. Você quer ver isso? Veja isso lá, 2 Pedro, rapidinho, alguém lê para a gente 2 Pedro 3 e 14, que diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele, o Senhor, sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Então o céu deve nos estimular. Atenção, glória a Deus. Senhoras e senhores, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que você pense no céu e pense em ir para lá, ele está te estimulando através do apóstolo São Pedro a que você tenha uma vida de santidade. O que é santidade? É separado. Santidade separado do e separado para. É isso que significa santidade. Separado do mundo e separado para o Senhor Jesus. Tem gente que é separado do dois, mas separado para. Pode ir no Nordeste do Brasil, tem lá aquelas irmãzinhas freiras que não vão nem no portão atender ninguém, estão separadas.
santificação, separado do e separado para, separado do mundo, e o Senhor querendo, a hora que Ele quiser, pronto, à disposição dEle, para nos ajudar e nos usar a qualquer hora que Ele quer. Será que nós podemos? Será que Ele pode? Oh, querido Jesus, onde estão os irmãos que desejam o céu? Visita agora esse povo que levantou a mão. Visita esse povo agora que levantou a mão. E vê se esse povo está se santificando para morar no céu. Repara agora, Senhor, tu que conhece a nossa vida, observe agora se nós estamos ansiosos. Vem, Jesus, vem. E o escritor da Epístola do Apocalipse, que a noiva diz vem, o Espírito diz vem. Então, a noiva e o Espírito dizendo vem, e desejamos que Ele venha. Será que nós estamos preparados para recebê-lo? Vamos mais para frente. Muito bom, muito bom. Uma outra coisa. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo. Nós aparecendo aí, se não é serviço meu não, viu? Você conhece o pastor André? Ele é professor disso aí também. Ele que foi lá em casa, fez isso aí, deu um jeitinho dele. Então vamos lá. Agora, eu sou mais sério que eu observo isso aí. Diz assim, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. Se há alguém aqui que está passando, eu creio que tem, todos nós estamos passando. Esse mundo é um mar de lágrimas. Foi Jesus quem disse que no mundo teria aflições. Viu, irmão Limeira? É lágrima, é sofrimento. Viu, irmão Zenado? Viu, Elinho? Viu, querida igreja? É sofrimento, é lágrima. Mas escute, você vai para o céu. Onde no céu não tem isso, não. No céu é gozo, paz e alegria. Então, escute, o Espírito Santo nos fala nesta noite. Segura mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Enfrenta mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. Porque o sofrimento será um lugar onde não haverá mais sofrimento. Glória a Jesus. Aleluia. Em segundo lugar, o céu nos ensina a renunciar. Agora, aqui é difícil. Aqui é difícil. O céu nos ensina a renunciar agora em favor da herança futura. O céu nos ensina a renunciar àquilo que o mundo nos oferece, o que o mundo está nos oferecendo. Então você lembra quantos irmãos, atenção, senhoras e senhores, você deve conhecer alguém, fortalece. As ofertas do mundo vieram e eles seguraram a oferta, foi tomar fora. O céu nos ensina a renunciar. Nem tudo que brilha é ouro. O diabo coloca para as ofertas, a oferta dele num pacote muito bonito e ainda bota um papel muito bonito e ainda bota perfume de Paris para ficar bem apetitoso. Você segurar nele. Mas cuidado. Opa, não tem problema aqui domingo, né? Cuidado que pode ser laço. Olha, é joio. Cuidado com as ofertas. Cuidado, pense. Peça ao Espírito Santo para quando vier uma oferta, ele fazer você renunciar, porque você tem uma herança que não pode murchar, guardada para você no céu. E finalmente, por hoje, o céu nos livra do medo da morte. Filipenses 1, 21 e 23.
um dos maiores pregadores da América, da Igreja Batista do século XX, junto com Billy Graham, no século XX, ele disse o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Amém? Amém? O céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. E ainda disse mais: não há dor na terra que o céu não possa curar. Amém? Agora, vamos embora. Pois bem, o Senhor Jesus expôs as verdades eternas através, mostrando-nos as verdades da sua palavra, as verdades eternas da perdição e da vida eterna, e usando termos claríssimos, esses dois destinos dos homens, esses dois destinos, formavam parte integrante da doutrina de Jesus Cristo. Entendeu? Esses dois assuntos, perdição eterna, vida eterna, fizeram parte dos ensinos de Jesus, dos destinos, formavam a sua doutrina. E lá em João, capítulo 7, de versículo 16, sabe o que Jesus disse? A doutrina dele foi do Pai. A minha doutrina é do Pai. Então ele trouxe essa doutrina que é do Pai, e afirmou, lá ele afirmou, que para chamar todo o Espírito Santo não tem perdão. Então uma pessoa que não será perdoada nunca poderá viver na presença de Deus. E ele também, em São Marcos, capítulo 9, 42 a 49, ele falou do fogo do inferno que nunca se apagará. Mas ele também fez questão de dizer que ele veio para que aqueles que creem nele tenham vida e vida com abundância. Ele falou sobre salvação eterna, perdição eterna, falou que vai chamar pelo Espírito Santo, não tem perdão, foi falando, e uma pessoa que não tem perdão jamais poderá estar no céu. E ele disse que o fogo do inferno é um fogo que nunca se apaga. Então ele disse que ele veio, não foi para morrer, nem matar, nem condenar, ele veio para que aqueles tenham vida e vida com abundância. São João 14, de 1 a 3. Mas eu quero olhar porque eu quero falar hoje sobre o destino eterno dos perdidos. E na próxima terça-feira, querendo Deus, vamos falar sobre o destino dos salvos. Ao contrário do que muitas pessoas creem, a Bíblia fala de salvos e perdidos. Ela nos fala isso muito bem. Agora, muita gente não aceita a eternidade uma pessoa sendo condenada, não aceita. Ora, se nós aceitamos o conceito de uma vida, existência dos homens, de salvação eterna, e é bom que se saiba que existem dois destinos, um é bom e o outro é mau. Coloca aí, dois destinos, um é bom e o outro é mau. Um é de felicidade, o outro é de tormento. Um é de felicidade, o outro é de tormento. Muito bem. E o escritor, o apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 3, de versículo 21, ele ali, a nossa versão, fala de mundo, e a versão outra de século dos séculos. Então, o fogo do inferno, o tormento eterno e a vida, morada e atenção eterna. O fogo do inferno é um fogo eterno, é tormento e é eterno. Ele é tão eterno como o nosso Deus. Deus preparou, ele é eterno, Se bem que Deus não tem princípio nem fim. Eu quero deixar isso bem claro. Deus não tem princípio nem fim. Mas o fogo agora, que Deus criou para o diabo e seus anjos, ele é eterno, vai embora, pela eternidade afora. Muitas pessoas não entendem como é que
Se Deus é amor, e eu vou dizer uma coisa, eu já encontrei nas minhas andanças por aí e lecionando alguém que chegou dentro da Assembleia de Deus, teólogo dizendo que Deus não vai permitir parte sua no inferno. Usando Eclesiastes capítulo 12, que o corpo volta para o pó como era, e o espírito volta para Deus, eles não aceitam que o espírito e a alma vá para o inferno, vai somente para o inferno no corpo. O corpo sem a alma e sem espírito, só maravilha do céu. Agradecer isso a gente aí, né? Muito bem, nós, pela palavra de Deus, sabemos que não, para se cremos que o céu é eterno e a salvação é corpo, alma e espírito, logo a condenação também será. Muito bem, vamos para frente. Muito bem, o lago de fogo eterno será um testemunho do que só a santidade de Deus vai imperar no reino do céu. Vou repetir: a existência, um lago de fogo eterno, é um testemunho constante de que só a santidade de Deus vai imperar no reino eterno de Deus, porque a única coisa que produz resultado duradouro é uma bem-aventurança. Glória a Deus. Muito bem, com essa prova, sabendo que Deus é amor, Deus preparou o reino do céu, é reino de santidade, e tudo está nas mãos dele. E ainda como é que pode uma pessoa rebelar-se contra Deus? Sabendo que ele tem todo o poder, ele não tem princípio nem fim, não foi feito por ele. Então, dessa maneira, fica de uma maneira sem explicação. Como pode uma pessoa rebelar-se contra um Deus? Deus amoroso. Os homens estão lá no mundo, na ignorância, no natural, tudo bem. Mas eu me refiro aos que estão aqui na igreja. Os que estão na igreja sempre possam rebelar-se contra Deus. E já conhecendo a Bíblia, já conhecendo a palavra, como pode rebelar-se contra Deus? Eu vou dizer aos irmãos mais uma coisa: nós devemos dar graças a Deus, porque existe o inferno. Vou repetir: nós devemos dar graças a Deus, porque existe o inferno. Se não tivesse, se não existisse o inferno, nós iríamos encontrar com o diabo no céu. Amém? O negócio é existe o inferno. Quantos querem chegar no céu? Ao mesmo? Todos nós, né? Vai imaginar, se não existisse o inferno, e ver com o diabo por toda a eternidade, que é que nos perturbou aqui no mundo. Glória a Deus, glória a Jesus, porque existe o inferno. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Nós vamos para o céu e não vai nos perturbar mais. Agora eu quero formular algumas perguntas para os irmãos sobre esse assunto. O que é o inferno? O que é o inferno? Para muitas perguntas, nós encontramos respostas no livro de biologia, no livro de história, no livro de geografia. Encontramos respostas nesse livro, mas existem perguntas que nós não encontraremos resposta na Bíblia. Então vamos encontrar resposta na Bíblia. E eu respondo que é o inferno de duas maneiras. Vou responder essa pergunta de duas maneiras. Primeiro, o inferno é a habitação de demônios. O inferno é a habitação de demônios. E a segunda resposta: o inferno é um lugar destinado ao castigo eterno dos que desobedecem a Deus.
que é inferno. Duas portas: lugar do demônio, habitação do demônio, e lugar daqueles que dá o castigo eterno daqueles que desobedeceram, que abandonaram, que não creram em Jesus Cristo. Isso você pode ver em Mateus 25, 41, está escrito, e no Salmo de número 9 e o versículo 17 também fala sobre isso. Uma outra pergunta que eu quero formular: inferno é a mesma coisa que sepultura? Inferno é a mesma coisa que sepultura? O modernismo teológico diz que sim, mas a resposta corretíssima da Bíblia é não. Não. Inferno não é a mesma coisa que sepultura. Outra pergunta: qual a diferença entre sepultura e inferno? Qual a diferença entre sepultura e inferno? A sepultura destina-se a receber os corpos daqueles que morrem, que partem para a eternidade. A sepultura. O inferno é lugar de coisas espirituais. Inferno é lugar de coisas espirituais. A ira de Deus não está sobre a sepultura, a ira de Deus está sobre o inferno. Então, o inferno é o lugar de receber as almas daqueles que rejeitaram a Cristo. A sepultura recebe o corpo, o inferno recebe as almas daqueles que rejeitaram a Cristo. É isso, a diferença está aqui. Muito bem. Outra. Você pode ler isso? Que hora se vai? Eu quero. Anote, Deuteronômio 32 e 22. Mostrando aos irmãos que a ira de Deus não está sobre a sepultura, mas sobre o inferno. Deuteronômio 32 e 22. Quem preparou o inferno? Quem preparou o inferno? Não foi o diabo, não foi o homem, mas foi Deus. E fez para o diabo e seus anjos. Deus não pune pecado por meio da posição. Se Deus não tivesse preparado o inferno, nós, a criatura, teria que viver, gostando ou não, aceitando ou não, viver com o diabo eternamente, eternamente. Outra pergunta: se Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, e sabemos que para lá vão homens, seres humanos, não seria uma frustração da parte de Deus? Não seria uma frustração saber que para lá vão seres humanos? Não seria uma frustração da parte de Deus? Não, Ele não. Deus permite que os pecadores, sigam a Satanás para o inferno. Por que rejeitaram a Jesus Cristo? Porque rejeitaram a Jesus Cristo. Os pecadores que morrem debaixo da condenação vão se tornar mensageiro, agente de Satanás. Então Deus está frustrado. Seguiram, rejeitaram a Cristo. Então, segundo agora, vão agora do inferno para o inferno. Atenção, pregadores. Atenção, seus pregadores. Devemos nós pregar sobre o inferno. Devemos nós pregar sobre o inferno. Ouçam, o primeiro sermão que Jesus pregou, o sermão da montanha, Jesus falou sobre o inferno 7 vezes. E o último sermão, o sermão da montanha, pregado por Jesus, ele terminou o sermão falando assim: e não estes para o tormento eterno. Não é verdade? Agora ouçam, por favor. Nunca devemos pregar sobre o inferno e deixar que os pecadores venham a Cristo com medo do inferno, para por amor a Jesus Cristo. Por amor a Jesus Cristo. Muito bem. O inferno é um estado ou um lugar
O inferno é um estado, é um lugar. Então vamos lá. É um lugar. O inferno é um lugar. Agora, como lugar, não é localizado geograficamente. Porém, as citações que temos na Bíblia é que quando se fala abaixo, Provérbios capítulo 15, Provérbio 15 e 24, diz assim a palavra de Deus. Provérbio 15 e 24. Veja só o que diz o texto sagrado. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Muito bem. Muito bem. É um assunto muito sério. É um assunto muito sério, meus pesados irmãos. E nós vamos meditar agora um pouquinho sobre esse assunto importantíssimo. Uma doutrina fundamental, bíblica, básica para nós. Como verdadeiro cristão, servo do Senhor, nós devemos conhecer essa doutrina e rogar ao Senhor Jesus que, através do seu Santo Espírito, sejamos despertados para irmos para o céu e nunca cairmos nas ciladas diabólicas e perder a nossa vida e caminhar para o inferno. O Espírito Santo está pronto para fazer isso. Você crê nisso? Quantos creem que o Espírito Santo está aqui entre nós nesta noite? Há uma pergunta que surge: inferno é verdade ou mito? Inferno é uma verdade ou mito? Quem é que faz essa pergunta? A base dessa pergunta, a base da nossa convicção é a doutrina da Bíblia. Tudo que a Bíblia afirma é a verdade. São João 1 e 17. Tudo que a Bíblia afirma é a verdade. Independentemente se nós compreendemos ou não, se conhecemos ou não. E essa deve ser a atitude de crente concernente o estado eterno dos pecadores. Os materialistas negam a existência da vida após a morte, bem como o castigo eterno. Eles negam. Para eles, o homem é como um animal. Quando morre, acaba. Muito bem. Sabe quem entrou nessa fria aqui? Esse dia de noite foi isso aqui. Salomão. Salomão entrou por esse caminho aqui. Escute só, ele se desviou. E ele abraçou essa doutrina materialista. Salomão. Aí ouça o que ele diz. Ouça o que ele diz. Diz no seu coração, olha só: como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre o animal é nenhuma. Você pode ler isso em Eclesiastes capítulo 3, versículo 18 a 20. Mas depois, ele novamente se voltou para Deus. Depois Salomão se voltou para Deus e afirmou: olha o que ele afirmou agora: teme a Deus, porque Deus há de trazer a juízo toda a boa obra e a tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Ainda bem, graças a Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 24. É a Bíblia quem diz, o escritor da Epístola aos Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Não adianta negar o fato, meus pesados irmãos. Ele não adianta negar o fato, não vai desfazer a sua realidade. Não vai. Alguns religiosos rejeitam essa doutrina, ensinando que não existe um castigo eterno. Aí entra as testemunhas de Jeová e os adventistas. Porque o adventista então tem uma doutrina do aniquilamento. O adventista ensina: eu tenho literatura em casa, eu tenho livro em casa. Quando eles ensinam a doutrina do aniquilamento,
diante da palavra de Deus. Muito bem, então, a pergunta que é feita, verdade ou mentira? É verdade, muito bem. A outra pergunta, a outra desenvolvendo, a vida da eternidade invisível é tão real como aquela deste mundo material visível. Nós vamos observar três coisas da existência do mundo invisível para melhor compreendermos a doutrina a respeito do castigo eterno. Primeiro, quando o homem morre, ouvimos aqui a pastor Elias falando sobre isso. Quando o homem morre, o seu espírito e a sua alma, sempre inseparáveis, entram na eternidade. Enquanto o corpo, isso você pode ver se quiser, eternidade, Tiago 2:26 e Gênesis 36:18. Enquanto o corpo volta ao pó, o espírito, em plena consciência, encontra-se com Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. A alma e o espírito do homem irão aguardar a ressurreição. A ressurreição em outro lugar, que corresponde à sua relação com Deus na vida terrestre. Muito bem. O espírito salvo, volta para o paraíso, vai para o paraíso, e aguardando a ressurreição, quando Jesus vier. No Antigo Testamento, o paraíso era chamado de seio de Abraão. Lucas 16:26. É chamado de seio de Abraão. Então vamos hoje para o paraíso, um lugar perto de Jesus, onde há delícia e felicidade. Para este paraíso, foi o malfeitor crucificado que aceitou Jesus. A alma daquele que não conhece a Cristo, o não salvo, vai para o Hades. O Hades é um lugar de tormento e angústia, para ali aguardar o julgamento, a ressurreição e o julgamento. Nós vemos isso em Lucas 16:19-31. Lembra a respeito do homem rico, que após a morte ergueu os olhos do ar, tendo lá plena consciência: todos os mortos vão ressuscitar. Os corpos que foram sepultados, seja de crentes e não crentes, vão ressuscitar. Bom, só que essa ressurreição, o pastor Elias é assunto para ele na próxima vez. Só que a ressurreição vai se dar em duas etapas. A ressurreição, o que os adventistas não creem nessas duas ressurreições, eles não creem. A primeira é daquele que morreu esperando Jesus, dos salvos, aquele que morreu servindo a Jesus, a sua vida serviu a Jesus e partiu para a eternidade. Então a primeira, eles são os primeiros a ressuscitar. Depois de passar 1000 anos, os descrentes. A ressurreição dos crentes vai se dar quando Jesus vier. Você pode ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17. Quando o apóstolo Paulo orienta os crentes: não quero, irmão, que sejais ignorantes acerca daquele que já morre no Senhor. E Paulo dá uma aula maravilhosa ali para aqueles crentes. Olha, nós vamos, se Jesus vier, os que morrerem aqui do ressuscitado, então ele confortou. E ainda Paulo diz: confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. A ressurreição dos não crentes vai se dar após o milênio. Quando todos os mortos, desde Caim, ressuscitarão com corpos eternos, mas não glorificados. Ressuscitarão com corpos eternos, mas não glorificados, para aparecer o juízo final diante do trono branco. Apocalipse capítulo 20, meu versículo 1. Falar um pouquinho sobre o lugar, deixa de ser o inferno.
descrição do inferno. Quando lá, inferno é uma palavra de origem latina, inferno que significa o que está lá, inferior, subterrâneo. Então, inferno, a descrição do inferno. Nós vamos ter, quando chegar na próxima terça-feira, querendo Deus, falar sobre o sal, eu vou descrever o céu. Vamos descrever o céu. Então, como nós estamos falando sobre aqueles que vão perecer, o castigo eterno, então dá a descrição do inferno para os irmãos. Inferno é lugar de punição. Inferno é lugar de punição. Jesus está falando em Mateus 25, vai descer, uma declaração de duplo valor: valor profético e valor descritivo. Valor profético: todos que não forem achados justos irão para o tormento eterno. E o valor descritivo: Jesus classifica os que irão para o céu de justos. Escute, eu estou dizendo que a descrição do inferno, lugar de punição, Jesus fala isso, e lugar descritivo, Jesus classifica que os que irão para o céu são justos. Chama-os de justos, os que vão para o céu. Os que não são justos, esses irão para o inferno. Jesus, agora escute aqui. Aqui, quando estudando isso aqui, eu fiquei tão alegre com isso aqui. Por favor. Jesus classifica que irão para o céu os justos. Ouçam, por favor. Jesus não disse os puros, os obedientes, os santos, mas os justos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a pureza, a santidade, representa o esforço humano para alcançar algo melhor. Mas a justiça é quando Deus nos contempla e nos vê amando a sua obra, amando a sua igreja, dedicando-nos a Ele. Jesus nos vê justo. E uma parte, sendo nós justificados pela fé, temos paz com Deus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Oh, aleluia! Jesus nos dá alegria para nós. Sim, meus irmãos, servir, amar. Então, queridos irmãos, vale a pena. Atenção. Alô? Ouça, por favor. Vale a pena servir a Jesus, pagar o preço, renunciar. Sabe por quê? Porque Ele nos justificou. Ele nos justificou. Glória seja dada ao seu maravilhoso. Ele nos vê justo. E agora, Ele nos vê justo. E o acusador vai lá, leva o acusador, ele continua nos acusando. Ele foi acusou Jó, vai nos acusar. Mas aí diz o apóstolo: quem vai tentar fazer acusações contra os escolhidos de Deus? Foi Deus que nos justificou? Não, está de correr, muito bem. Então, lugar de punição. Em segundo lugar, lugar de tormentos. Se você olhar Lucas 16, 25, você vai encontrar tormentos no plural, com S. Plural. Por que são tormentos no plural? Por 3 razões. Primeiro, são tormentos porque não são poucos. São muitos. São tormentos porque não são poucos, são muitos. São tormentos porque são distintos, são diferentes. Vou dar um exemplo. Uma pessoa chora, está com alguém na família passando mal, perdeu um ente querido, um parente muito estimado, chora. Isso é normal, é natural. Outra pessoa chora, porque foi batizada com o Espírito Santo. É choro, não é? É choro, mas um choro diferente. Sim, um choro diferente. Há tormento diferente, há tormento por 3 razões. Não são poucos e são diferentes, distintos. Também são diferentes de intensidade.
Foi Jesus quem disse: haverá menos rigor para a cidade de Sodoma e Gomorra. Observe bem, eu estou dizendo que é diferente de intensidade, o tormento. Jesus diz: haverá menos rigor para o de Sodoma e Gomorra do que o de Gerizim. Está vendo aí? Uma observação mais especial sobre o paraíso. Paraíso existe para duas coisas. Primeiro, uma visão antecipada do céu. O paraíso existe por duas finalidades. Uma visão antecipada do céu e para esperar os que ainda estão aqui na terra. Amém? Esperar os que estão aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muito bem, então, descrição do inferno: lugar de poluição, lugar de tormento, lugar também de morte. Nós estamos nos preparando, cada um de nós está se preparando para morrer, viu? Beleza? Cada um de nós está se preparando para morrer, minha gente. Estamos vivendo ou estamos morrendo? O fato é o seguinte: que embora estejamos fortes, bonitos, embora estejamos fortes e bonitos, nós estamos morrendo e nós estamos mais perto da morte. Agora escuta, no céu, quanto mais se vive, mais se tem prazer pela existência da vida. No céu, oh meu Deus. No inferno é diferente. No inferno é diferente. A morte eterna é chamada também a segunda morte, chamada segunda morte. Significa uma sensação de desespero, separação de Deus, irremediavelmente perdido. Isso é a descrição do inferno. Lugar profundo, eu já falei. Salmo 24, uma visão da alegria ao chegar no céu. Lembra do Salmo 24, quando Jesus chegou ao céu, houve alegria. Levantai os olhos da terra eterna e entrará o Rei da Glória. Então, o céu é lugar de glória, de bênção. Então, descrição do inferno: lugar profundo, lugar de fogo, Geena. Jesus falou sobre o que foi Geena, o que era Geena nos dias de Jesus. É um lugar destinado a queimar lixo da cidade, corpos de animais e corpos humanos que eram condenados à morte, jogados lá. Ele era aceso noite e dia, queimava noite e dia. Era um lugar abominável, como você poderá ver em 2 livro de Crônicas 28:3. É exatamente essa palavra, Geena, que Jesus utilizou para descrever o inferno. O inferno não é um lugar real. Geena é um lugar real nos dias de Jesus. O inferno é um lugar real. Viu, meus irmãos? Muito bem. Uma outra coisa para descrever o inferno: inferno é o lugar de orações rejeitadas. Lucas 16:27. Parece que o rico lembrou-se de Lázaro, lembrou da família. Salmo 65:2. E houve descrição do inferno, para mim andar rápido, lugar de recordações trágicas. Guardem isso: inferno é lugar de recordações trágicas. Três coisas vão nos acompanhar por toda a eternidade: memória, razão e consciência. Isso acompanhou o rico. Três coisas vão nos acompanhar: memória, razão e consciência. Ele lembrou quando caiu lá, lembrou dos irmãos, e lembrou de Lázaro, pedindo que Lázaro molasse pelo menos o dedo na água e fosse lá. Você viu na Bíblia lá, está escrito: lugar de recordações trágicas, lugar de trevas exteriores. Eu vou terminando dizendo a você o estado de consciência no inferno. Consciência. Ele vai ter consciência. Observe o rico. Olha aqui. O estado de consciência no inferno. O rico podia ver. Você depois leia
capítulo 16 de Lucas. O rico podia ver. Então a Bíblia não aceita, a Bíblia é contra essa terrível heresia que a alma dorme. Enquanto ela está fora do corpo, dorme, que não existe. Lucas 16:23, o rico podia ver. 25, o rico podia ouvir. 24, o rico podia falar. 24, o rico podia provar. 24, o rico podia sentir. 25, o rico podia recordar. 27, o rico podia ter remorso. O rico podia ter remorso. Não teria eternidade no inferno. Eu já me penso no inferno. A vida não pula terminar. Eu já me penso no inferno. Quem são os habitantes do inferno? Os que não procuraram, os cadeias da vida, a comunhão com o Deus verdadeiro. Os habitantes do inferno, os que não procuraram comunhão com o Deus verdadeiro. Os que viveram aqui sob a influência do diabo. Os ímpios, Salmo 9:17. Atenção, todo homem nasce pecador, mas não ímpio. Salmo 9:17. Os que se esquecem de Deus. Não significa aqueles que esquecem de Deus por ignorância, por estar na ignorância, não. Os desviados, irmão, os que vão ter um sofrimento terrível no inferno são os desviados, os que provaram o amor de Deus, tiveram a raiva do Senhor e vão ver, rejeitaram e vão sofrer. Os incrédulos que morreram sem Cristo, os que blasfemam contra o Espírito Santo, os demônios e Satanás. Aí eu pergunto, como é que Deus pode lançar seus filhos no inferno? Quem assim fala, ignora, no inferno não tem nenhum filho de Deus. A Bíblia diz: veio para o que era seu, e o seu não recebeu mais que recebeu Deus poder ser feito filho de Deus. E Mateus 23, João 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e está no reino do céu. Muito bem, de pé, por favor. Eu vou terminar dizendo o seguinte: a realidade do inferno deve constituir-se num despertamento para os cristãos. Vou repetir: a realidade do inferno deve contribuir para o despertamento dos crentes. Para o crente, esse assunto, meus irmãos, que é servo de Deus, você que assiste pela internet, atenção, servo de Deus, para nós, servo de Deus, nós deveríamos ter um profundo sentimento de quê? Dois sentimentos. O primeiro sentimento, profunda gratidão a Deus. Profunda gratidão a Deus. Ele nos amou. O texto aula da Bíblia, João 13,16, nos amou de tal maneira, deu o que de melhor ele tinha, para que nenhum interesse tenha vida eterna. Nossa profunda gratidão. O crente deveria viver. João diz bem, eu te agradeço. E os que todas as epístolas de Deus colocam faz um negocinho para ajudar o crente. João 3,16, meu filho eterno. Aí vem os que todas as epístolas de Deus, meu filhinho, minha filhinha, meu querido, minha queridinha, a tua salvação é grande, não tem preço que pague, não há preço que pague na salvação, ela é grande, e quem te deu, foi Deus, glorificamos a Deus, nós não estamos achando para o inferno. Ouçam, eu vou mandar de pular agora, meu irmão, mas me segura aí, escuta aqui, antes, eu disse, que você é do inferno para baixo, quem vai me levar para cantar um hino? Para baixo. Você estava chegando lá, mas antes de chegar lá, uma mão forte e poderosa
te tirou do chato do lodo, te tirou do chato do lodo, colocou seus pés numa rocha firme, e você andava na rocha eterna, firmada, e tem uma salvação. Escolhe Jesus, Cristo do mar do céu, zelando-me com sua mão, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se é grato a Deus, meu irmão, se é grato a Deus, minha irmã, renuncie o mundo, meu irmão, não troque a tua salvação por nada.
não atenderam. Mas ele foi legal, foi gentil. Deixava que as migalhas fossem entregues para ele comer. Ele foi para o inferno. Ele deixou de fazer o bem. Nós estaremos aqui no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, nos aperfeiçoando, recebendo mais orientação para a obra missionária, já terminando a obra missionária. Nós vamos estar aqui. Eu não posso estar na parte da manhã, estou na parte da tarde. Vamos, irmão. Então estejam aqui. Vamos ter aqui uma boa reunião. O pastor vai estar aqui e temos um bom livro. Vocês podem procurar ali para nossas irmãs. A Deus abençoe. Pastor Zaqueu, vem cá, meu. Despede o povo de Deus com oração. Glória a Deus. Então, vamos na casa, terça-feira, olha, a Gazeta estudar sobre o inferno fosse alegria. Agora Marzinho vai estudar sobre o céu. Só lá, um gostinho. O céu é bonito por dentro e é bonito por fora. A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Apocalipse, capítulo 2 e 3 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, Senhor, nós somos gratos, Deus, por estas palavras, na qual, Senhor, foi ministrada, Senhor, nesta noite. Senhor, que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas, Senhor, cumpridores desta palavra. Senhor, no nome de Jesus, nos cobre com teu sangue. Senhor, estamos vivendo, Senhor, as últimas horas da tua vinda. Nos guarda, Senhor, nos guarda, nos cobre com teu sangue. Que nós venhamos, meu Deus, a cada dia a lavar as nossas vestes no teu sangue, Senhor. Muito obrigado por estas palavras. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que fique, Deus, firme nos nossos corações. Senhor, nos leva na tua paz. Envia os teus anjos à nossa frente, Senhor. Nos guarda, Senhor. Leva o teu povo na tua paz. Nos livra de acidente, bala perdida, sequestro, assalto. Senhor, guarda este lugar. Não deixa que ninguém venha, Deus, a minar este lugar, Senhor, porque tudo aqui foi consagrado a ti. Guarda, Senhor, e guarda a tua igreja. Nos dá, Senhor, uma noite de paz, um sono tranquilo, um sono justo, Senhor. Senhor, se nós não viemos acordar dessa vida, mas estejamos contigo na glória, Senhor. Sê conosco, sê com a tua igreja, sê com o teu povo, no nome de Jesus Cristo, que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. E assim que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as doces e consoladoras promessas do Santo Espírito sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus. E o povo de Deus disse comigo: